faltou o orgasmo, mas ele não conseguiu, porque dizem as más línguas que bombam, mas ele não chega ao orgasmo. Fora isso, só faltou o orgasmo, né? Mas ele está eufórica, está elocubrante. Sim, ele ou ela, ninguém sabe. Vou colocar aqui ela dançando. Olha só que bonitinha. رحت البحر Ah, عالي شوية o que acharam? كانت المية حلوة بصراحة Ah, بعد كده بقى ايه شوية شوية لقينا الموج ابتدى يعلى شوية é isso aí. É a Pondeca, é a Cuca, né? Ela está ela está em frenesi, porque Trump venceu. E ela está tentando escrever de modo que Trump não é o que dizem que ele é. Então ela escreve de forma irônica, como se fosse uma criação da imprensa. A imprensa mente a favor de Kamala e mente contra Trump. Esse é o recado do artigo de hoje na Folha de São Paulo. E só podia ser dela, né? A Cuca. Quando Obama foi eleito, você precisava ver o artigo, né? Tudo que havia de estragado no mundo era do Obama. E mais uma vez, ele veio com o papo de que Obama, né, era populista, e agora Kamala também é populista. Lula é o maior líder populista. Interessante, né? Interessante. Será que alguma coisa se perdeu? Não, eu falaria isso para um aluno de filosofia que foi nas aulas. Então alguma coisa se perdeu e ele se formou, perdeu algo na formação dele. Mas isso seria um aluno que foi nas aulas. O Pondé, ele não foi nas aulas de filosofia. Olha, se você for conferir, alguém viu o Pondé no curso de filosofia que ele disse que fez? Alguém viu? Dá um testemunho, ninguém viu esse cara fazendo filosofia. Esse é o problema. O cara fez um curso onde ele não tem colegas, ninguém viu ele fazendo. Por quê? Porque não é algo que se perdeu, ele simplesmente não tem formação. E é interessante porque o conceito de populismo, ele foi uma coisa estudada, bastante estudada na minha geração e que passou para as outras gerações. Portanto, atingiu os que vieram depois. O clássico dos estudos de populismo no Brasil é do Verfort, Francisco Verfort, um cientista político que fez muita contribuição para o PT, foi presidente do PT, depois foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, faleceu há pouquíssimo tempo e deixou, né, a bibliografia mais fecunda sobre populismo. E uma das coisas que você precisa entender é que o populismo não é você ser popular. O populismo é você tentar satisfazer alguns desejos da população sem que isto seja estrutural, seja a médio prazo,
seja uma construção de uma política. É apenas um arranjo para vencer eleições ou um arranjo para cooptação. Então vamos ver. A Bolsa Família é popular ou populista? Todo o PSDB dizia populista. A direita dizia populista. Por quê? Porque isto é uma forma de cooptação, uma forma de comprar o pobre. E não pode virar uma política para sempre. Então é uma forma de comprar e que depois não vai render, não vai poder continuar. Foi isso que aconteceu? Não, foi justamente o contrário. A política veio, melhorou a economia, a Bolsa Família, né? Levou as pessoas a não se deixarem comprar. Elas votaram no PT, votaram contra o PT. A Bolsa não significou alguma coisa, né, que decidiu votos. E mais, ela se tornou uma política de Estado. Ela não pode mais ser tirada. Tanto é que ela é um elemento de transição para uma lei já aprovada do Suplicy, que é o projeto de renda mínima. Tem que transformar a Bolsa Família no projeto de renda mínima. Isso está na cartilha do PT. Então, é uma política social-democrata. Não é uma política populista. Por que né? Então, aí que tá. Tem que entender. Esse é um detalhe. Confundir Lula popular com Lula populista, como se ele estivesse enganando a população através de pequenas medidas, meu Deus do céu. Hoje, diminuir o imposto de renda das classes mais pobres é populista? No passado, o PSDB inteirinho estava falando que era populista. Hoje, só um maluco diz que é populista. Todos os economistas de bom senso dizem que é necessário ter uma reforma tributária que cobre o andar de cima, que cobre do andar de cima e não do andar de baixo. Isso é o que todos os países fazem. Os países desenvolvidos. Perdeu o caráter de populista porque não era. É uma política social-democrata. É uma política pública, ou seja, instituída pelo Estado, passa governo e ela fica. Tanto é que no governo do Bolsonaro, que ele falou que não ia dar Bolsa Família para ninguém, que isso era uma bobagem, o que ele fez? Ele não só deu, como ele aumentou a Bolsa Família. Né? Gente, esse é um detalhe. Então, tem uma série de estudos que mostram que o poder não estuda, não sabe o que fala. E quando ele fala de outro país, aí piora. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a palavra populista, ela não tem nenhuma conotação pejorativa, como no Brasil. Populista nos Estados Unidos não é diferente, como é aqui, de popular. Quando você diz que um líder é populista, significa ele é um líder a favor do povo, a favor do popular. Então ele erra duas vezes. Ele erra ao analisar o que é populista e a hora que ele transfere o adjetivo do Lula para Kamala, ele erra de novo. E aí ele festeja, cinicamente, fingindo que ele não está, né? Fingindo que os adjetivos são mentira em relação ao Trump. Trump nazista, Trump não sei o que tem. Ele fala de modo irônico, para que você diga, tá vendo? Ó, né? Não é nada disso. E depois, durante todo o artigo, ele sabe das coisas. Toda a imprensa americana está errada, todos os intelectuais estão errados. É ele que sabe das coisas.
E daqui 4 anos, se vier outra pessoa de esquerda, de novo, uma parte da imprensa vai apoiá-la porque não entende a realidade. A realidade que nós temos que aceitar é Trump. Bom, no final do artigo, sobra de novo para quem? Para o pobre, para o negro, que é o culpado do Trump ganhar. E confunde de novo organizações de minorias com identitarismo. E eu já expliquei 1000 vezes que não tem absolutamente nada a ver. A política por minorias é uma política legítima. Ela faz parte dos direitos do homem. Ela faz parte da Carta dos Direitos do Homem, que nasceu exatamente por conta de reconhecimento das minorias. Vocês sabem que até a Segunda Guerra Mundial, a discussão dos direitos, dos direitos humanos ou direito do homem não passava pela questão das minorias. Foi com o genocídio sobre os judeus que a questão das minorias passaram a contar como um elemento central dos direitos do homem. Ou seja, diante de um Estado que é tomado pelo totalitarismo e que expulsa minorias ou que massacra minorias, é preciso que o direito do homem seja ampliado para olhar por essas minorias. O identitarismo é outra coisa. O identitarismo é justamente o contrário. Ele é o privilégio de uma identidade social sobre as outras, às vezes descaradamente, como o racismo, às vezes como um combate ao racismo do outro, mas ao mesmo tempo uma tentativa de encontrar privilégios para os seus próprios setores. A política do Silvio Almeida, por exemplo, era identitária e não a favor de minorias. Porque ele chama para um grupo e depois nesse grupo ele chama para ele os benefícios. Pondé também não sabe disso e erra mais uma vez. O artigo do Pondé na Folha é mais uma vez deprimente, mas é útil. Porque olhando para ele e mostrando quem ele é, a gente identifica uma série de outros que ou por má fé, ou por estupidez, ou as duas coisas, como é o caso dele, tentam propagar essa história, essa narrativa ruim pra diabo. Agora, Pondé é eleitor do Trump, né? Vocês sabem disso, né? Que mais ressentido que ele, a gente não encontra. Ou encontra. Agora nós estamos vendo alguns aí, né? Tal de Gessé, um tal de Safatra, que querem disputar, né? Em termos de ressentimento com o Pondé, né? Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente volta.